Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é o dia do nosso culto da sabedoria. E como nós estamos nesse momento de quarentena, estávamos eu e mais dois obreiros fazendo plantão de 1 hora. E agora, aqui de casa, eu estarei transmitindo a palavra de Deus. O culto da sabedoria é um culto tremendo aqui na igreja, onde nós traz um estudo mesclado com palavra revelada, e é uma bênção. E hoje eu queria trazer um estudo da palavra de Deus, debaixo da inspiração que o Senhor já tem colocado em nossas vidas. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Diz assim: Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Hoje eu quis trazer um estudo dentro desse texto ao excesso de informações devido a muitos, e às vezes nós não sabemos nem quem foi que trouxe aquela profecia, que trouxe aquela mensagem. E a Bíblia, ela nos ensina acerca disso. A primeira coisa que Paulo vai dizer é: não extingais o espírito. Esse espírito está com E maiúsculo. Não é o espírito do homem, é o espírito de Deus. E a gente sabemos que os dons espirituais, eles atuam na vida da igreja através do Espírito Santo. Então, nós não podemos apagar o espírito, porque essa palavra não extingueis o espírito quer dizer não apagueis o espírito. Então, se uma pessoa está sendo usada verdadeiramente pelo Espírito de Deus, ninguém vai resistir, porque a unção, o poder de Deus e a palavra, ela é confirmada através da própria palavra de Deus. Aí Paulo vai dizer depois: não desprezei as profecias, mas examinai tudo e retende o bem. Quando a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre o dom de profecia aos Coríntios, ele vai dizer que não é para julgar o profeta, é para julgar a profecia. E desde o momento que iniciou esta pandemia, as pessoas assustadas, porque o coronavírus é um fato, o que nós estamos vivendo é uma realidade. Mas desde que iniciou esse reboliço no Brasil e em outras nações, a gente está vendo um excesso de informações, até em relação a áudios e vídeos proféticos. Porque estamos vendo muitas profecias, além de ter contexto delas que não são de Deus, que não tem base bíblica. Por isso que nós temos que examinar, nós temos que ser que nem os crentes de Bereia, os bereanos. Os bereanos, o pregador estava pregando e eles estavam conferindo se aquilo estava nas escrituras. E Jesus disse assim: vós errais por não examinar as escrituras. Né? E ele disse que das escrituras é o poder de Deus. E ele diz: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas fluirão do seu ventre. Então, as escrituras, ela é toda a revelação de Deus. Por isso que todo sonho profético, toda visão, toda revelação, ela tem que ter base bíblica. E o que está acontecendo? Né? Além de pessoas estarem fazendo áudios proféticos, além de ter erros nas profecias, ainda se passa como se fosse outra pessoa. Ou seja, chega que esse áudio é de um pastor que já é conhecido, respeitado, referenciado, e desde que aquele áudio não é do pastor recitado.
Então isso é fake news. E eu estou vendo muitas pessoas confundidas. Tem muito cristão, irmãos. Eu tenho recebido áudio, ligações do Brasil, de fora do Brasil, de todos os lugares. Tem muitas pessoas sendo assoladas por causa de informações exageradas, por causa do excesso de informações e por causa também de áudios proféticos que não têm coerência com a palavra de Deus. Não tem coerência com as escrituras. Paulo disse, não é para vocês apagar o espírito, mas é para vocês examinar tudo e reter o bem, ou seja, reter aquilo que é bom. Outra coisa também que eu percebi, atendendo várias pessoas esses dias, é que às vezes tem um irmão que ele tem uma visão de como orar. Aí, aquela visão que Deus deu para ele já quer generalizar para todos. Por exemplo, eu recebi um áudio que o irmão dizia que nesse momento não era para fazer oração de guerra. Aí eu já recebi outro áudio que outro irmão dizia que era para fazer oração de guerra. Queridos, o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos dizendo que nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas como orar. Então, preste atenção onde eu quero chegar. Se Deus está julgando o Brasil, é bíblico. Se Deus está julgando a Itália, a Espanha, as nações, é bíblico. É bíblico. A Bíblia diz que os amorreus iam ser julgados quando a medida dos amorreus chegasse na medida do julgamento de Deus. E na época de Josué, Deus usou Josué e os israelitas para julgarem os cananeus, que desde a época de Abraão estavam pecando, mas a medida deles tinham que se encher para que o julgamento fosse feito. Então, é Deus que está julgando? É. A Bíblia diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que isso não é só um ato que de Deus estar julgando. Isso aí foi previsto por Cristo. Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerra. E está havendo uma guerra? Tá. Uma guerra invisível e uma guerra biológica. Porque esse vírus está sendo um instrumento para provocar uma guerra. Uma nação contra outra, um reino contra outro. Até para uma nação ter poder sobre a outra e por aí vai. Ah, então é Deus que está julgando, então não pode fazer oração de guerra. Pode, pode sim. Porque todo julgamento de Deus é através dos inimigos. Por exemplo, Deus usou o Egito para subjugar os filhos de Israel. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo, diz a Escritura que Deus endureceu o coração de Faraó. Nabucodonosor era inimigo, mas Deus permitiu ele levar o povo de Israel para o cativeiro para Deus julgar o povo de Israel. Agora, quem Deus usou? O inimigo. Quem? Nabucodonosor. Deus vai falar através de Jeremias dizendo que Nabucodonosor era um martelo de Deus para esmiuçar as nações. Agora, não é por isso que a gente não vai orar, vai. Porque se Deus está permitindo os inimigos atacar, Ele quer que a gente ore. E a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra quem? As potestades do ar. Aí aonde ele vai dizer que é para a gente se revestir de toda a armadura, se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para resistir os dias maus. Então tem oração de guerra? Tem que ter oração de guerra. Por quê? Porque Deus está julgando o mundo? Tá. Deus está tratando da igreja? Tá. Só que a igreja tem que guerrear, porque a Bíblia diz que por enquanto só tem um que resiste o iníquo, até que do meio seja tirado. Quem é esse? O Espírito Santo no seio da igreja. Então, enquanto a igreja estiver aqui, nós vamos resistir o mal, os dias maus, até que do meio seja tirado. Por que a expressão até que do meio seja tirado? Simplesmente porque a igreja vai ser arrebatada e o Espírito Santo vai ser tirado
juntamente com a igreja, no arrebatamento da igreja. Então, pastor, mas eu recebi um áudio que não é para fazer oração de guerra. Meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo lhe inspirar a interceder, a guerrear, você vai ter que orar guerreando. Mas eu recebi um áudio que é para fazer. Irmão, a gente não tem que ir por áudio. A gente tem que ir pelo Espírito de Deus. Porque quando a gente entra em oração, o Espírito Santo ele vai nos inspirando e nos revelando. Ore pelo Senado, ore pela Câmara, ore pelo presidente, ore pela nação. Né? E Deus vai dando as diretrizes. Agora o que está acontecendo é que nesse momento todo mundo quer fazer seu vídeo, todo mundo quer fazer o seu áudio. E as pessoas às vezes querem profetizar, não é porque Deus está mostrando. Está profetizando diante de um cenário que já está sendo visto. Está sendo visto. Queridos, e o Espírito de Deus ele vai revelar o oculto, o profundo e o escondido. E a profecia do Senhor ela vai confirmar o que a própria Bíblia já nos mostra acerca dos acontecimentos finais, porque tudo já foi revelado antes. É por isso que os homens pegou alguns ensinamentos bíblicos e nomeou como escatologia, que é a doutrina que estuda os últimos dias. E se a gente for ver, tem vários textos bíblicos que vai apontar para os últimos dias. Então, ninguém é o dono da revelação, não. Às vezes as pessoas querem se amostrar, querem ser a última Coca-Cola do deserto, querendo trazer uma novidade, mas, meu irmão, a novidade já foi dita por Jesus, o Evangelho. Evangelho quer dizer o quê? Boas novas. O Senhor falou por intermédio de Isaías que ia fazer uma coisa nova. Aí vem João Batista preparando o caminho para o Senhor, e depois vem o Senhor pregando na Galileia dos gentios e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então essas são as boas novas. As boas novas está na palavra, a novidade está na palavra. O Senhor falou para João que ninguém poderia acrescentar além do que está escrito e nem tirar além do que já está escrito. Então nós temos que ter cuidado, queridos, com a ansiedade profética e com o sensacionalismo profético. Alguns dias atrás, antes dessa pandemia, eu fui pregar numa vigília e tem um pastor lá, ele ministrou numa irmã, a irmã caiu no chão e ele ficou dizendo que naquele momento a irmã estava entrando na porta do céu. Naquele momento a irmã estava vendo os anjos. Naquele momento as irmãs estavam vendo um jardim e as flores iam rir para ela no jardim. E as flores ia rir para ela no jardim. E ele disse: nesse momento vocês vão ver ela rindo. E ela estava lá desmaiada. De repente a irmã ficou. E eu sabia que ela tinha caído porque era demônio. Era uma obra de libertação. Não é porque ela estava sendo arrebatada e vendo o céu. Mas enquanto ele falava tudo aquilo, o Senhor dizia: presta atenção no sensacionalismo profético. Então, queridos, nós temos que estar atento, porque tem pessoas se aproveitando desse momento para entrar num sensacionalismo profético. E quando Deus dá uma revelação, quando Deus dá uma profecia, é baseado na palavra de Deus. E tem muitas pessoas querendo se aproveitar da ocasião. Eu mesmo recebi um áudio de uma irmã se passando por outra irmã, conhecidíssima essa irmã, e lançando uma profecia que a profecia dela, que eu não quero minuciar aqui, até porque eu sou muito ético, mas era de semear guerra, de proclamar guerra pelo Facebook. E o Senhor falando comigo: fique atento, fique atento. E tem pessoas que mal ouvem um áudio, não vai examinar, não vai perguntar o pastor dele, o pastor dela, não vai ler a Bíblia, já vai passando para frente. Meu querido, é esse estudo que eu estou dando hoje. Paulo disse: examinai tudo e retende o bem. E Paulo disse que não é para julgar o profeta, mas sim as profecias. A palavra de Deus ela não precisa ser julgada, porque a própria palavra é quem julga.
como dom espiritual, elas precisam ser julgadas. Por quê? Porque o homem ou a mulher, quando estão sendo usados em revelação, em profecia, eles têm uma tal de empolgação. Empolgação. Eu mesmo, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu me policio. Porque já teve um momento de eu estar tão cheio do poder de Deus que me dava vontade até de pegar nas cadeiras e sair jogando. Mas só que eu sabia que naquele momento que o Espírito Santo estava enchendo o meu espírito, a minha alma, de alguma forma estava mexendo com as minhas emoções e com a minha adrenalina, entendeu? Então é nesse momento que a gente tem que ter conhecimento de nós mesmos, conhecimento de causa, para que a gente não venha fazer meninices. Porque o apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, discorria como menino, mas depois que eu deixei de ser menino, acabei com as coisas de menino. Bem assim é na área profética, queridos. Se a gente não tiver cuidado, Jesus manda a gente falar 5 palavras e a gente fala 10. Entendeu? Por isso que Paulo disse: julga as profecias. Por quê? Porque numa profecia de 10 palavras, possa ser que 5 seja de Deus e 5 seja do homem. Sem falar que às vezes a pessoa está tão empolgado que o inimigo ainda lança mensagens. Por exemplo, Pedro andava com Jesus. Mas quando Jesus falou que ia para a cruz, que ia morrer, aí veio aquele pensamento na mente de Pedro: não, o Senhor não pode ir para a cruz, não. Entendeu? Só que aquele pensamento parecia até um cuidado de Pedro com Jesus. Aquele pensamento parecia até que era Deus, né? Colocando compaixão no coração de Pedro por Jesus. Só que aquele pensamento nem foi da emoção de Pedro, da irracionalidade dele espiritual também não. Aquele pensamento foi de Satanás, que não queria que Jesus fosse para a cruz. Por quê? Porque a escritura já estava prevista e a escritura já dizia que tragada seria a morte na vitória. Então o cordeiro tinha que morrer. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Entendeu, queridos? Então eu mesmo, eu já recebi profecia que o inimigo usou pessoas para mim e eu repreender depois, em nome de Jesus de Nazaré. Então, queridos, a nossa mente é um campo minado. Por isso que Paulo diz que é para a gente se revestir com o capacete da salvação. Jeremias diz que enganoso e perverso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E a Bíblia diz: mas vós tendes a mente de Cristo. E Paulo vai dizer aos Coríntios, dizendo assim: levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos que pegar os nossos pensamentos deles na palavra. Se o nosso pensamento não tiver base na palavra, aí a gente vai ter que renunciá-los. E vamos ter que prendê-los, cativá-los à obediência de Cristo. Ou seja, eu vou obedecer a Cristo, então eu não vou adulterar. Então o pensamento de adultério agora vai ficar preso. Entendeu? Vai ficar cativo para que eu obedeça a Cristo. Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado. Bem assim, há pessoas que querem pregar e querem ter revelação na palavra, e às vezes está lendo um texto, vem uma imaginação e diz: ah, isso foi uma revelação na palavra. Mas se aquele pensamento não tiver concordância de Gênesis a Apocalipse, então não foi revelação na palavra. Foi um pensamento fértil. A Bíblia diz que ninguém interprete as coisas debaixo da sua carnal compreensão. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu só tenho uma revelação na palavra quando aquele pensamento tem coerência com toda a Bíblia. Por quê? Porque um texto sem um contexto é pretexto. Então todo texto é contextualizado. Vai concordar com o Êxodo com o Levítico com o Número.
Números com Deuteronômio, o Deuteronômio com os profetas com os evangelhos com as cartas de Paulo com o Apocalipse. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma só. Paulo vai dizer que só tem um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Paulo também vai dizer que a fé não é de todos. A fé não é de todos. Mas eu quero lhe dizer algo. Se você recebeu essa fé em Cristo, guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Queridos, nós temos que crer na palavra. Se você crê na palavra e se você tiver a palavra, áudio profético falso, você não vai se deixar levar. Mensagens de pregação sem base na palavra, você não vai se deixar levar. Sonhos espirituais sem base na palavra, você não vai deixar ser levado. Ensinamento de entidades considerada por nós, porque temos a palavra, como seitas e heresias, você também não vai se deixar levar. Por quê? Porque você tem a palavra. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse dia estava rolando aí um áudio de uma profecia e dizia que até os que estavam no seio de Abraão iam ser condenados. Meu querido, primeiro, o seio de Abraão foi até a vida de Jesus, que ele contou uma parábola do rico e Lázaro. Mas depois ele ressuscitou. O seio de Abraão, que era numa zona do mundo espiritual, foi transportado para o terceiro céu. Por isso que Mateus diz que ele viu muitos corpos de santo sendo ressuscitados e entrando na cidade. Essa cidade é a Nova Jerusalém, depois da ressurreição dele. Paulo diz que conhece um homem que há 14 homens, se no espírito ou fora do espírito, se no espírito, se no corpo, ele não sabe. Mas esse homem foi levado até o terceiro céu, no paraíso. Isso quer dizer que o céu é transportado para o paraíso. Então, se uma pessoa morre com Cristo, está no paraíso, que antigamente era o seio de Abraão. Então, quem já está com Cristo está salvo, meu irmão. Que profecia é essa de dizer que quem está no seio de Abraão vai ser condenado? Quem vai ser condenado é quem está no Hades. Porque a Bíblia diz que no juízo final os ímpios vão ressuscitar para serem julgados no trono branco e serem lançados vivos no lago de fogo. Ou seja, o inferno temporário e vai para o lago de fogo, que é o inferno eterno. Então, irmão, sabe o que é isso? Falta de Bíblia. Sabe o que é isso? Meu povo é destruído por falta de. Então, é umas profecias sem base bíblica e o povo compartilhando. Quer um conselho? Ouça o seu pastor. Quer um conselho? Ouça aqueles pastores que você sabe que tem a palavra sólida, a palavra consistente, a palavra pura. Porque, querido, nós já estamos tendo tanta notícia de jornal, de mídia, de coronavírus, de crise, de tanta coisa, e ainda está ouvindo profecias perturbadoras. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 6, que a inclinação do Espírito é vida e paz. Por mais que Deus esteja falando em profecia para exortar, para consertar, porque a Bíblia diz que a profecia edifica, sola e exorta. Mas por mais que a profecia seja exortativa,
mas ela vai trazer paz. Por quê? Porque a inclinação do Espírito Santo, tudo aquilo que vem do Espírito Santo vai trazer vida e paz, ainda que seja conserto. Por quê? Porque toda a palavra de Deus é boa. Toda a palavra de Deus, ela sempre vai trazer ao coração do homem discernimento. Está escrito lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela sempre vai trazer discernimento. Agora você ouve um áudio profético, sem pé, sem cabeça, sem base bíblica, e fica confuso. Meu irmão, a palavra de Deus, ela vem para discernir. A palavra de Deus, ela vem para esclarecer. A palavra de Deus, ela vem para cortar. A palavra de Deus, ela vem para dar vida. Arabacamandara xandarábia. Então, amados do Senhor, vamos ter cuidado com esses áudios anônimos que rolam no WhatsApp, no YouTube. Ultimamente, queridos, o YouTube, 60% é lixo. É muita lixarada, é muitos falsos ensinamentos. E se você for observar o apóstolo Paulo escrevendo para os Coríntios, para os Tessalonicenses, para os Filipenses, para os Efésios, você vai ver ele sempre dizendo: cuidado com os falsos mestres, cuidado com o fermento deles. Até Jesus dizia: cuidado com o fermento dos fariseus. Então, amados, tem muita gente aí querendo fermentar a doutrina bíblica. Você se lembra daquela passagem que estavam fazendo lá uma sopa lá de Eva para os profetas e gritaram: tem morte na panela. E o profeta Eliseu manda pegar a farinha e derramar na panela, e de repente diz que o veneno saiu. Essa farinha representa a palavra de Deus. E tem muita gente aí colocando morte na panela. Mas vamos pegar a palavra de Deus e colocar nessa sopa de erva daninha e vamos tirar a morte da panela, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é poderosa. E pela misericórdia eu sou o servo menor, mas eu dou seminário de escatologia, o Espírito Santo tem me ensinado, eu estudo escatologia há mais de 23 anos. Eu vi até um áudio de um irmão dizendo, né, que os acontecimentos, né, de Irã, de Rússia, com a infância em relação a Israel, era a batalha de Gog e Magog de Ezequiel 38. Há alguns anos atrás eu dei esse estudo, né? Eu dei um seminário de escatologia 3 dias na igreja da pastora Sara, do pastor Carlos. E nesse estudo, que foi muito completo, eu entrei nessa guerra que fala lá em Ezequiel 38, do 38 para o 39. E essa guerra, queridos, pelo que a gente entende, né, estudando muito, buscando muito, né, ela vai acontecer durante a grande tribulação, não é agora. Eu posso dizer que nós estamos tendo sinais que as coisas do Apocalipse estão se encaminhando para se cumprir, mas por enquanto nós não estamos na grande tribulação. Nós estamos no princípio das dores. Porque Jesus vai arrebatar a igreja. Jesus vai dizer: sai da Babilônia, povo meu, e num piscar de olhos seremos transformados. E aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Então, tem muitas pessoas aí sem os ensinamentos de Jesus no coração e ainda querendo ensinar para o povo de Deus. Mas eu louvo a Deus porque o povo de Deus tem o Espírito Santo, irmãos. Há muitos aqui conhecem a pastora Cida. Ela é pastora nossa lá em Sergipe, lá no São Pedro. Ela fica no São Pedro. Às vezes ela vai para o Facão, para o Visgueiro. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever um O. Mas quando ela recebeu o áudio lá,
né? Do profeta dizendo que quem estava no seio de Abraão ia ser condenado, ela mandou um áudio para mim. Leto, meu filho, eu não aprendi assim, que ela é de escola dominical, entendeu? Quem está no seio de Abraão já está salvo. O que você acha dessa profecia? Então, uma pessoa que não sabe nem ler, mas tem a sabedoria do Espírito Santo. Então, irmão, a igreja do Senhor é sábia. Porque está escrito lá em Isaías 11, versículo 2, que nós temos o espírito de inteligência, o espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria. Nós temos o espírito de fortaleza. Nós temos o espírito de temor ao Senhor, o espírito do Senhor. Aleluia. Então, querido, muito, muito bom a gente estar na palavra de Deus. Filho, o estudo que você vai dar hoje pela live, que seria o estudo que ia ser dado na nossa igreja se tivesse as portas abertas, é esse. É esse estudo. Examinar tudo e reter o bem. Mas, claro, não despreza as profecias, porque tem muita gente aí sendo usada pelo Espírito Santo. Tem muito áudio profético de Deus. Tem muita gente aí fazendo vídeo de Deus. Tem muita gente sendo usada por Deus. Agora, cabe a nós, como igreja, estar com os olhos espirituais abertos, com a palavra no coração, para discernir, queridos. Porque a igreja ela foi chamada para desbravar através da palavra. E a palavra ela é como alimento sólido, né? O autor dos Hebreus vai dizer que nós já recebemos o alimento sólido. Então a palavra ela é sólida. Nós não prega dentro de um livro que tem coisas que não é. Nós não prega baseado em crenças que algumas coisas têm a ver, outras coisas não têm a ver. Não. Nós prega baseado na palavra de Deus. E Jesus disse que nem um tio, nem um jota passaria. Então, queridos, nós temos um ensinamento dos ensinamentos. Nós temos a pregação da palavra de Deus. Isso é um privilégio, um privilégio. A gente tem a sabedoria revelada. Cristo revelou para a igreja essa sabedoria. Cristo, ele ortogou para a igreja essa graça reveladora. O apóstolo Paulo, ele era fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. Ele era doutor da lei, mas ele não tinha a revelação da palavra. Por isso que ele disse assim, olhe, eu tenho como esterco, no meu linguajar, todos os meus diplomas, eu tenho como esterco. Eu perdi tudo isso para ganhar a Cristo, porque no caminho de Damasco, Jesus falou com ele, Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu sou Jesus a quem tu persegue. O homem caiu do cavalo, cego. Ananias teve que ir lá orar por ele para as escamas sair do olho dele. Depois ele foi para Jerusalém? Foi para a Arábia. 3 anos sendo ministrado pelo Evangelho, sendo ministrado pela palavra. Passou 3 anos na Arábia, para depois ele sair pregando, profetizando, revelando. E olha que ele foi uma potência na revelação. Ele disse, olha, foi-me dado um espinho na carne por causa da excelência das revelações, para que eu não me exaltasse. Queridos, o apóstolo Paulo recebeu a revelação do Evangelho de Cristo de uma maneira especial. E por mais que ele teve mais revelação do que Pedro, do que Tiago, do que João, sabe o que ele disse? Em parte conhecemos. E tem pessoas que só porque é bacharel, é doutor, porque tem uma palavra revelada, já quer se sentir o dono da relação, o dono do conhecimento. Paulo disse o quê? Em parte conhecemos.
e em parte profetizamos. Queridos, é muito importante a gente reconhecer que Jesus vai revelar o evangelho dele para cada pessoa segundo a medida da fé. Agora ele disse uma coisa: quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você tem revelação da palavra, aí você tem que obedecer ela. Quanto mais você tem profundidade com as escrituras, você tem que ser fiel a ela. Por quê? Porque Jesus vai dizer que a quem mais é dado, mais é cobrado. Né? Dizendo que é a Maria do Cajado, é concerto. E só prega cajado. E daqui a pouco não tem nem educação. Imagine sabedoria para lidar com o próximo. Meu irmão, minha irmã, quem tem a palavra é diferente. Às vezes eu nem preciso pregar conserto, porque o poder de Deus na minha vida vai fazer alguém ver que eu sou liberto. Nossa, pastor, ele é diferente. Por quê? Porque eu sou liberto. O poder de Deus é tão grande na minha vida que alguém vai olhar para mim e vai dizer: nossa, o pastor Wellington tem um comportamento diferente. Por quê? Porque o poder de Deus me transformou. Então eu posso influenciar uma pessoa a se consertar sem estar chamando de desconcertado, de fariseu, de capa. Porque tem pessoas, querido, que se excedem. Quer se achar melhor do que os outros e quer ainda ficar desfazendo dos outros, chamando os outros de fariseu, de hipócrita, né, de cascavel, de jararaca, por causa de João Batista. Mas, querido, João Batista vivia um estreito tão grande com Deus, que ele não podia beber bebida forte. Foi tanta restrição na vida de João Batista. Então, meu irmão, antes de querer pregar como João Batista, seja santo como ele foi. Antes de querer se aparecer, desapareça, morrendo o seu eu, sua carne, sua emoção. Aí tem pessoa que quer ser pregador, profeta, vaso de Deus, sem ser tratado. Paulo disse: já estou crucificado, e eu não vivo mais o eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, não vivo na carne, mas na fé que eu tenho no Filho de Deus. Então, primeiro nós temos que ser tratado, para depois a gente mandar alguém se consertar, para depois a gente profetizar, para alguém se alinhar. Primeiro eu tenho que estar em linha com a palavra de Deus. Eu tenho que estar em linha com a vontade de Deus. Porque a quem mais é dado, mais é requerido. Então nós vemos muitas pessoas se aproveitando do momento para querer se aparecer. Aí, passando profecia que não tem base bíblica, porque os tipos de áudio que a gente recebeu esses dias, meu irmão, minha irmã, foram áudios proféticos que não foi de Deus. Posso dizer minuciosamente, da empolgação, da carne, da emoção e até algumas partes do diabo. Por isso que é o nosso estudo da noite. Não desprezei as profecias, mas examinai tudo e retende o que é bom. Entendeu? Retende o que é bom. E o que é bom? A palavra de Deus. Porque toda palavra de Deus é boa, está escrito. E toda escritura divinamente inspirada é boa para corrigir, redaguir, ensinar e instruir. Paulo, falando com seu filho na fé Timóteo, ele disse: desde a tua meninice tu guardaste as sagradas letras. Tem gente que quer ser profeta e não quer guardar as sagradas letras. Não tem paciência de ver uma live dessa de doutrina, de estudo. Não tem paciência, né? De ir para a escola dominical. Agora que nós estamos na quarentena, né? Se a pandemia passar, que a gente voltar a frequentar os templos como dantes, eu faço votos a Deus que você saia da sua casa, do seu quarto, cheio do poder, com sede da palavra, para estar numa escola dominical, no culto de doutrina,
ir num culto de campanha, que é bom, a gente fazer voto, a gente ir para um culto de fé, ter experiência com Deus para aumentar a nossa fé, e celebrar Deus com alegria no culto do domingo, entendeu, queridos? Mas, mas a igreja estava muito largada, muita adoração artificial, muitos pregadores pregando, pensando em ofertas, estipulando valores. Eu vivo da fé. A igreja me dá um auxílio muito pequeno, mas Deus usa pessoas para dizer: olha, pastor, eu vou depositar na sua conta. Olha, pastor, o senhor vem pregar, eu vou lhe dar uma oferta de amor. Mas agora, pregador que estava aí estipulando valor para pregar na igreja, não tem igreja nenhuma para pregar. Por quê? Tá tratando dos pregadores, tá tratando de pastor, de igreja, de todo mundo. Esse momento agora é Jesus tratando, queridos, porque tinha muitas pessoas desapercebidas. Eu, eu coloquei no meu coração algo. Eu não quero depender só de oferta de pregações e de agenda. Eu quero depender de Deus. Já teve dias de eu sair para pregar e a igreja não ter condição de me ofertar, de me dar só o dinheiro da gasolina. E eu saí alegre, sabe por quê? Porque a minha alegria era saber que eu preguei e o poder de Deus caiu. Jesus salvou, libertou, curou. Teve ocasiões dele ter batizado com o Espírito Santo e com fogo. Entendeu? Essa era a minha alegria. Agora eu tive muita experiência com Deus. Deus saí para pregar, nem todas as igrejas me davam uma oferta assim, porque eu também não estipulo valor. Uma oferta assim que seria para suprir minhas necessidades, mas de Deus ver minha fidelidade na obra e tocar em alguém, me dar uma oferta que viesse cobrir o que eu precisava. Sabe o que é isso, queridos? É viver da fé. Sabe o que é isso? É verdadeiramente confiar no Senhor e fazer a obra de Deus na fé e no amor. E eu já estou vivendo o testemunho, porque eu estou na quarentena, né? Não tem igreja para pregar, nem nada. Assim, alguma igreja para me convidar para um congresso, para uma coisa, para outra. Mas eu vou falar que Deus já tocou até da Suíça esses dias. Pastor, senti de mandar uma oferta. Então, é Deus que faz isso. É o Senhor. Agora, Deus está tratando de muita gente, porque que as igrejas estavam pregando só mensagem de autoajuda, só massageando o ego do crente pecador, porque tem muito crente mesmo no pecado, irmão. Eu vou profetizar que tinha, porque essa quarentena Jesus está usando para purificar. Porque tem muita gente entrando no secreto com Deus, o Espírito Santo convencendo, confessando seus pecados, se levantando. E isso é obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, muita mensagem de prosperidade, sabe? A igreja estava muito alheia, muito à vontade. E agora, debaixo de sinais da vinda de Jesus, debaixo de um aperto, de uma aflição dessa, tem muito crente voltando ao primeiro amor. E pela fé eu contemplo o Espírito Santo falando no coração de muitos cristãos. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Alabandarahas temicamanácia. Eu contemplo o Espírito Santo fazendo uma grande obra nos corações, nas vidas, porque vai ter muitas pessoas que vai se dobrar ao Deus de Israel. Tem muitas vidas que vão se entregar para o grande eu sou. Queria ainda falar algo para finalizar esse estudo, dizendo: não extingai o Espírito, ou seja, não apague o Espírito Santo, que tem muita gente aí usada por Deus. Eu tenho uma amiga minha, missionária Ivani, de Andorra, um país lindo perto da Espanha, que eu e minha esposa tivemos o prazer de ir lá ministrar. Essa mulher de Deus, ela faz uns áudios, umas mensagens, tudo na palavra, coisa linda. É uma senhora, mãe do nosso querido pastor Fabrício, né? Eles estão nos assistindo. Um abraço a todos de Andorra, um país de língua espanhola, um país que eu já tive lá, Raquel.
Então tem muita gente de Deus, queridos, transmitindo a palavra de Deus. Então não vá pelo rótulo, vá pelo conteúdo. As aparências enganam. Amém? Peça a visão de Deus e enxergue quem tem o Espírito Santo de verdade. Eu estou feliz porque esses dias a gente está se enchendo da palavra, do poder, do louvor de Deus. Deus é fiel. Vamos orar pela Itália. Vamos orar pela Espanha. Pela Espanha. Eu tenho tido contato com muitos irmãos da Alemanha. A Alemanha é uma segunda casa minha. Que é o primeiro país que eu tive da Europa em 2010 foi Suíça, depois a Alemanha. E até com pessoas que trabalham na área da saúde, né? São amigos nossos e tem nos passado muita informação. A Alemanha está tendo muito caso de coronavírus, mas pouquíssima morte, irmão. Pouquíssima morte mesmo, né? Eu sei que por um lado a irmã me explicou, né, que a saúde lá é bem forte, né? O Ministério da Saúde lá, assim, em cuidado com a população de lá. Mas eu vejo também Deus, né? O coronavírus na Alemanha não está matando tanto quanto em outros lugares. Então vamos continuar orando para Deus repreender, né, esse mal, para Deus repreender essa praga e para que as vidas sejam tocadas pelo Espírito Santo para ter um encontro com Cristo, a salvação do Senhor. Então vamos estar orando pelas nações, vamos estar orando pelo Brasil, pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, para o Senhor guardar. Irmão, muitos são as investidas contra ele. Vamos estar orando pela nossa nação, pelas igrejas brasileiras. Né? Eu quero louvar a Deus, porque tem muitos irmãos nossos assistindo. A IPFN de Aracaju, do Goiás, do Paraná, aqui de Brasília. Pessoas que são do nosso coração. Eu tenho uma mãezona, pastora, pastora Celinha Hollenberg, ali de Aracaju, Sergipe, é uma das pessoas que nos hospeda quando nós vamos para Aracaju, né? Muita gente boa que eu tô vendo aí, não dá para falar o nome de todos, né? Quero louvar a Deus pelo nosso relógio de oração, a evangelista Sônia, que Deus tem levantado, né? Os irmãos que tá aí no grupo Relógio de Oração, mas esse grupo nosso tá uma benção, tá sendo um grupo saudável, né? Um grupo edificante, glória a Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa também, que está, né, na intercessão, uma bênção, pastora Raquel. E pela vida de todos, que Deus abençoe a todos, né? A nossa irmã Magali, faz tempo que eu não vejo a Magali, né? Amiga nossa, pastor Geone, missionária Joselma, muita gente boa, né? Ô glória. A Viviane, Deus tem algo grande contigo, né? Dá um abraço na irmã Nice, no seu pai, em todos aí. Que Deus abençoe a todos. A Maíra, né, Maíra? Maíra tá no Nordeste, né? Vai ter criança, é ovelha nossa aqui da sede, mas nesse momento ela tá no Nordeste, né? Deus abençoe a todos. Eu vou fazer uma oração nesse momento com você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas da sua rede social. É um estudo, eu creio que vai ajudar outras pessoas a se encontrarem, né? Quem pegou esse estudo do início viu que foi um estudo saudável, né? Vai ajudar muitas pessoas mesmo, viu? Compartilhe. Glória a Deus. Pai, nós estamos na tua presença. Queremos apresentar a situação da nação brasileira em tuas mãos. Que o Senhor venha desenrolar os teus propósitos. Que o Senhor venha repreender esta praga. Que o Senhor também venha tirar do coração desses homens intentos brasileira contra o presidente, contra o governador deste país, meu Senhor da glória, Jair Messias Bolsonaro. Que nesse meio tempo o Senhor venha levantar a igreja com visão, com autoridade, com poder, com glória. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha, Pai, trazer um grande avivamento na nação brasileira. Deus, visita a Espanha, meu Deus, que está passando por muita assolação. Meu Deus, a Itália. Meu Deus, todas as nações, os Estados Unidos, Pai. Todas as nações da terra, meu Senhor da glória, vai repreendendo, meu Deus, todo intento do maligno e vai, meu Senhor da glória, lançando por terra, meu Deus, toda perturbação, todo pânico, toda depressão, toda ansiedade causada
por esse coronavírus, por causa do excesso, Senhor, de informações, por causa do excesso, meu Senhor da glória, de falácia desse vírus. Meu Deus e meu Pai, vai, Senhor, repreendendo todo intento de Satanás, vai quebrando, Pai, as armas do gigante, vai lançando por terra. Alacamanava, decamantri, asteme, candarábia. Vai abençoando o teu povo, vai estendendo suas mãos abençoadoras e vai operando, meu Deus, tanto querer como efetuar, segundo a tua boa vontade. Vai agindo de maneira especial, meu Deus, e vai dando livramento ao teu povo, meu Senhor da glória. Deus, aqueles que já foram infectados, que o vírus está no pulmão, confunde a medicina, mate o vírus, Pai, restaura o pulmão, meu Deus e meu Pai, aqueles que não foram infectados, guarda e livra, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Vai lançando por terra essa pandemia, essa praga. Meu Deus, vai repreendendo, vai evaporando este mal. Darabacantarábia. Deus opera de paia, narabaxandarábia. Opera, meu Deus, com poder e com glória. Deus, porque nós cremos no teu poder. Nós cremos, Pai, na tua unção. Nós cremos na maravilha do Senhor, meu Deus. No nome de Jesus, o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor guardará a nossa alma. A lua não nos molestará de dia. De noite, perdão, e nem o sol de dia. Aleluia, o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos protege. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Na quinta-feira quem vai fazer a nossa live é o nosso vice-presidente, pastor André Santos. Domingo estaremos com outra live. E amanhã vamos ter a oração, né? A oração que era de 7 às 10. Durante esse período de quarentena vai ser de 8 às 10. E amanhã eu estarei mandando aquele áudio de palavra mesclado com oração pelo WhatsApp para os irmãos, né? Para os grupos também. E estaremos juntos amanhã na oração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.